Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente nesta quarta-feira, último dia do mês, a gente acaba tendo um dia mais negativo aí para as ações, para as commodities, fechamento da curva de juros nos Estados Unidos, e tudo isso acaba sendo influenciado depois da divulgação dos PMIs da China, que ficaram abaixo das expectativas do mercado e assim, pessoal, confirmando aí a perda no ímpeto econômico que os dados de crescimento do mês passado já de certa maneira haviam demonstrado. Inclusive não é nenhuma novidade sobre o enfraquecimento aí do crescimento da economia chinesa que a gente já vem comentando há algum tempo. Não por menos a gente acabou também reduzindo desde o mês passado a nossa exposição em commodities. E dos ativos também que sofre bastante nesta manhã acaba sendo a própria moeda chinesa, o Yuan, ele que atingiu seu nível mais fraco em relação ao dólar nos últimos 6 meses. Com menos demanda e com menos, digamos, interesse dos investidores em buscar por alocações e investimentos na China, isso acaba enfraquecendo a moeda local. Só para vocês terem uma ideia, a atividade industrial na China enfraqueceu mais do que o esperado no mês de maio. O PMI oficial, que é um indicador de atividade econômica, caiu para 48,8 pontos. Este é o menor patamar desde dezembro de 2022. Ou seja, pessoal, se em dezembro de 2022 eles encerraram os lockdowns, que a política de casos de Covid zero, você voltar para esse patamar é como se você tivesse entregado todo aquele crescimento no início de 2023 pós-reabertura por água abaixo. Tá? Então isso acaba realmente tendo um impacto significativo nos mercados globais nesta quarta-feira. E esse número de 48,8 veio abaixo das expectativas que esperavam um indicador em 49,5. Para quem não se lembra, o indicador de PMI ele funciona da seguinte maneira. Ele tem ali com uma linha d'água a marca dos 50 pontos. Se esse indicador vem acima de 50 pontos, significa uma expansão da atividade. Se ele vem abaixo de 50 pontos, significa uma contração da atividade econômica. E quanto mais distante dos 50 pontos, mais intenso é esse movimento. Tá? E o interessante que eu queria passar para vocês é o seguinte também. Quando a gente olha para o PMI de serviços, ele também apresentou uma queda de 56,4 pontos para 54,5. Veio abaixo das expectativas, mas mostra uma expansão. Ou seja, aquelas nossas expectativas em torno da reabertura da economia chinesa seria muito mais impulsionado pelo consumo do que necessariamente atividade imobiliária, industrial, elas acabam se confirmando, só que esse nível de crescimento de ambas acaba, digamos aí, trazendo um viés mais baixista. E essa queda aí acaba trazendo também preocupações para o crescimento da economia global e, na minha opinião, também pode ser um vetor necessário para o mercado começar a precificar de forma mais efetiva um cenário desafiador para crescimento global nos próximos meses, algo que praticamente está sendo deixado de lado aí nas últimas semanas. E se isso realmente avançar, pessoal, acontecer, vai implicar aí numa dinâmica bem diferente do que a gente vem acompanhando nas últimas semanas para as mais diversas classes de ativos de riscos. Sobre a agenda econômica ainda na China, hoje às 22h45 da noite será divulgado o PMI de Caixin de manufaturas. A China que sempre divulga, o PMI oficial e o PMI de Caixin. Sobre as bolsas globais, pessoal, então nós temos a bolsa de Xangai que fechou em queda de 0,61, bolsa de Hong Kong queda de 1,94, bolsa japonesa queda de 1,41. Na Europa nós temos bolsa de Londres caindo 0,15, Paris na França queda de 0,51 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,40. Futuros norte-americanos, S&P futuro caindo 0,31, Dow Jones queda de 0,21 e a Nasdaq caindo 0,30. O VIX, que é aquele índice do medo, sobe 1,78, mas ainda está numa faixa super tranquila ali dos 17,77 pontos. Em relação ao DXY, dólar index, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, a gente tem um avanço aí de 0,32 neste momento. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,26,
a 3,65 e no caso aí o Bitcoin cai quase 3%, ele que volta ali para a faixa dos 27 mil dólares a unidade. Já já a gente fala um pouquinho aí mais sobre as commodities, beleza? Então, pessoal, as preocupações em torno aí da economia chinesa, elas acabam derrubando aí neste momento, como eu comentei com vocês, bolsas asiáticas, bolsas europeias e bem como aí os futuros de índices nos Estados Unidos. Outro fator adicional de risco foram os comentários mais agressivos das autoridades aí do Fed, que acabaram também intensificando aí esses ventos contrários contra aí as ações norte-americanas. A gente teve recentemente a Loretta Mester, ela que é do Fed de Cleveland, ela disse ao Financial Times que não vê, abre aspas, razão convincente, fecha aspas, para interromper aí os aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos, especialmente aí após o acordo aí sobre o limite da dívida norte-americana. Sobre a agenda do dia, às 10h45 nós teremos a divulgação do PMI de Chicago, às 11 horas um indicador sobre emprego nos Estados Unidos, o famoso JOLTS, e às 3 horas da tarde a gente vai ter a divulgação do livro bege. Além disso, alguns dirigentes aí do Fed também farão discursos no decorrer desta quarta-feira. Outro ponto também super importante, pessoal, o acordo do teto da dívida americana então segue para votação na Câmara dos Estados Unidos hoje. Ele que foi aprovado aí por uma comissão da casa por 7 votos a 6. Outro ponto que eu também queria trazer para vocês em torno de macroeconomia é sobre a Alemanha. A inflação por lá ficou abaixo das expectativas do mercado, mostrando um recuo aí na pressão de preços. A inflação na França também desacelerou, embora ainda possa ser cedo aí para a gente comemorar uma vitória aí do Banco Central Europeu, mas obviamente que a condução da política monetária está levando aí a inflação na Europa para a direção correta. E agora sim, pessoal, falar sobre as commodities. Petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 2,5%. Ele que volta ali para a faixa dos 67 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 2,28, 72 dólares o barril. Isso, pessoal, que o petróleo ontem já caiu mais de 4%. Obviamente que esse movimento acaba sendo justificado pelos sinais de demanda mais fraca, combinados aí com uma oferta que está sendo julgada aí suficiente antes da próxima reunião da OPEP+. Em relação aos metais industriais, o cobre negociado na Bolsa de Londres cai 0,69%, níquel caindo 2,4%, o cobre que acaba estendendo então a sua perda mensal em quase um ano. E o minério de ferro também fechou em queda, abaixo dos 100 dólares a tonelada seca, já que a desaceleração da produção na China levou aí a preocupações sobre a demanda aí da principal economia consumidora de metais industriais. Beleza? Então, só infelizmente a gente acaba tendo um dia mais negativo. Bom, sobre o Brasil, tá? Ontem a gente teve a divulgação de dados sobre as contas públicas que foram divulgados e acendem, sem sombra de dúvida, um sinal de alerta, pessoal. Queda na arrecadação, fruto, né, de alguma desaceleração econômica, por mais que as expectativas tenham melhorado em torno de Brasil e, obviamente, aumento dos gastos públicos, reflexo aí das últimas medidas fiscais que foram anunciadas, como o aumento do salário mínimo, divulgado aí pelo novo governo, que acabam sendo aí motivos de preocupação. Assim, pessoal, vai ser crucial a gente entender quais as medidas que serão adotadas aí para frear essas duas tendências, né? Diminuição da arrecadação e aumento de gastos, a fim de evitar aí uma deterioração um pouco mais evidente para o Brasil, né? O Brasil que tem entrado aí no radar dos investidores muito por conta do efeito taxa de juros. A taxa de juros, a Selic, expectativa de queda aí para o segundo semestre. Mas não tem jeito, pessoal, não é por conta disso que a gente vai sair comemorando depois de um mês de maio aí super positivo, principalmente olhando aí para as ações ligadas à economia doméstica brasileira. Então acho que é super importante ainda a gente manter a seletividade, sim, focar em ações ligadas à economia doméstica, já que, na minha opinião, a situação para as exportadoras vai ficar um pouquinho mais difícil por conta da precificação das commodities, mas não é escolher qualquer empresa do setor doméstico. Acho que ainda é importante aí buscar pela diversificação e fazer da escolha de boas empresas com bons fundamentos. Para a gente falar aí sobre o cenário corporativo, a gente teve a Boa Vista, ela que convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 29 de junho. Ela que pretende deliberar sobre as incorporações das ações da companhia pela Equifax do Brasil. Essa notícia aí, na verdade,
esse fato, né, que já havia sido divulgado pelo mercado, agora a gente só teve a data final para deliberação final. Nós também tivemos a CCR, ela que aprovou um novo programa de recompra de até 3,2 milhões de ações ON. E a gente teve a Neoenergia, ela que vendeu 100% aí do capital da Baguari, geração de energia elétrica para a Baguari Energia, valor de 450 milhões de reais. Isso é importante, pessoal. A Neoenergia que acaba sendo uma das empresas do setor elétrico que apresenta o maior nível de alavancagem. Também tivemos o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele que anunciou que a Petrobras planeja retomar investimentos na América do Sul. Isso vai totalmente contra aí aos passos que foram feitos nos anos anteriores, né, em que a empresa estava desinvestindo. Acredito que isso vai trazer um viés aí negativo para a ação. E por fim, pessoal, a gente teve a Taesa, ela que acabou recebendo os termos de liberação da ONS para a instalação do empreendimento Santana Transmissora de Energia. Esses documentos retroativos às datas de energização este mês adicionaram cerca de 28 milhões de reais de receita anual permitida, ou seja, o que a gente conhece aí como RAP do projeto. Beleza? Bom, pessoal, então a gente acaba fechando o mês de maio com a expectativa de um dia mais negativo. Importante dizer, pessoal, que com o fechamento de ontem, o Ibovespa, para quem gosta aí de análise gráfica, ele fechou na iminência da formação de um topo duplo M. Se perder aí o fechamento de ontem, ou seja, tiver mais um dia de queda e for acentuada, pode confirmar uma figura gráfica que vai indicar uma reversão do movimento de alta recente, abrindo espaço para uma realização de lucros. Então, fiquem atentos, tá? Se você tem uma participação relevante aí em Bolsa Brasileira, principalmente exportadoras, ou até mesmo empresas do setor doméstico que avançaram muito neste mês de maio, acho que vale a pena aí fazer uma redução parcial e esperar aí para ver como que essa dinâmica global vai impactar os ativos globais. Foi o que eu comentei com vocês ontem. Acredito bastante no desempenho acima da média dos ativos brasileiros, mas num primeiro momento, pessoal, se acabar acontecendo, né, uma realização global, o Brasil não fica de fora e depois pode ter uma recuperação mais forte à frente. Mas até lá, muita volatilidade esperada, então acho importante aí vocês tomarem cuidado e ter atenção. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.